Boa noite a todos. Muito obrigado por assistirem a estas conferências. Este é um curso gratuito que tem o objetivo de nos ensinar as técnicas para o caminho secreto, ou seja, a autorrealização íntima do ser, que é o objetivo da nossa existência. Este curso é completamente gratuito. Nós passamos de forma online e também de forma presencial em algumas cidades. Em alguns países também são passados de forma presencial e também de forma online. Está composto por 75 temas, são 50 em uma primeira fase e mais 25 em uma segunda fase. Nós vamos passar o tema número 2 da segunda fase. Prática de meditação reflexiva. Então, este curso nos ensina as práticas para que façamos uma transformação radical, verdadeira, no nosso interior, na nossa psique, na nossa vida, para que possamos deixar de ser o que somos e passemos a ser algo diferente, alguém diferente, porém não apenas por mudanças externas, por mudanças de aparência, e sim pela mudança que ocorre como consequência da inexistência dos defeitos psicológicos que vivem no nosso interior. Nós já sabemos que temos 3% de essência livre e temos 97% da nossa essência enfrascada, aprisionada nos defeitos psicológicos, nessa psique múltipla que nós chamamos aqui, esta lua negra. E são esses defeitos, são esses agregados psicológicos que nos fazem ser como somos. Nós temos comportamentos diferentes. Cada um de nós tem comportamentos diferentes, porque cada um tem defeitos diferentes. E temos comportamentos que muitas vezes nós não imaginávamos que teríamos. E também as pessoas com quem nós convivemos não imaginam que nós fôssemos capazes de fazer, de praticar determinado ato. Assim como nós também ignoramos o que uma pessoa pode fazer, pode praticar. Já a maioria de nós já teve alguma experiência com alguma pessoa que se conhece e essa pessoa tem um comportamento estranho, diferente daqueles comportamentos habituais. E nós possivelmente já pensamos sobre essa pessoa e que jamais seríamos capazes de imaginar que tal pessoa praticasse
tal coisa, que fizesse tal coisa. Isso é porque os nossos defeitos e os defeitos de todas as pessoas estão ocultos, estão escondidos na nossa psique. E porque nós não nos conhecemos. Nós não nos conhecemos e é por isso então que nós não sabemos do que somos capazes. E também não sabemos do que outras pessoas são capazes. Então este curso nos ensina as práticas para o autoconhecimento, para conhecer nós mesmos. Então, conhecer a nós mesmos é nos reintegrar com o nosso ser. E para nos reintegrar com o nosso ser, nós precisamos eliminar os defeitos psicológicos, que são os que nos separam, que nos afastam do nosso ser, do nosso real ser. Então, esses defeitos estão no nosso mundo interior e nós precisamos conhecer tais defeitos. Conhecer para eliminar. Eliminar e fazer tal mudança, a mudança radical, uma mudança real, uma mudança verdadeira. E as nossas atitudes, a atitude de uma pessoa que começa a fazer esse trabalho vai mudando gradativamente e muda radical, muda por consequência de não existir o defeito psicológico que atuava, que agia, que nos levava a agir quando ele está vivo, ou quando ele estava vivo no nosso interior. Então nós temos muitos defeitos psicológicos. E a forma para eliminar tais defeitos, uma das formas eficazes para se eliminar defeitos psicológicos é a meditação reflexiva, onde nós vamos refletir sobre o nosso interior, sobre o nosso comportamento, sobre as nossas tudo o nosso funcionalismo, o que pensamos, o que sentimos, o que queremos dizer, todas as sensações é preciso observar para conhecer e assim eliminar o defeito que causa tal pensamento, tal sensação, tal atitude, etc. Então, a prática de meditação reflexiva é uma forma de chegar à sabedoria, de alcançar a verdadeira sabedoria. Então, aqui nesta conferência nós vamos explicar, vamos fazer uma prática como deve ser feita, vamos explicar, vamos detalhar um pouco mais do que já temos compreendido, para de fato eliminar defeitos psicológicos, para de fato eliminar todos os nossos defeitos psicológicos. E este trabalho não é do dia para a noite, não é com uma prática
de reflexão que nós vamos erradicar os defeitos do nosso interior. Esta prática devemos fazer todos os dias. Devemos reservar um horário, um tempo para fazer esta prática, a prática de meditação reflexiva. Nós estudamos dois tipos de meditação. Estudamos a meditação transcendental e a meditação reflexiva, onde nós vamos refletir serenamente sobre o nosso interior. Vamos mergulhar no nosso interior. Então, para fazer esta prática, nós devemos fazer alguns minutos de danças dos derviches que aprendemos na conferência da fase A. E para a dança dos derviches é para aquietar a mente. Precisamos aquietar a nossa mente. Também faremos alguns minutos de concentração na respiração, observando a entrada e saída do ar para relaxar. Vamos relaxar o nosso mundo interior. Vamos fazer alguns minutos de concentração no coração, escutando os ruídos do mundo exterior. Podemos começar escutando os ruídos mais próximos e ir nos distanciando um pouco mais. Então, aí relaxamos o corpo físico, o corpo astral e relaxamos a nossa mente também. Então, faremos as conjurações do Belilim e o círculo mágico para limpar o ambiente, e o círculo mágico é para proteger o ambiente, para isolar o ambiente, para que as forças negativas, que são contrárias a este trabalho, não nos afetem. Então, nós pedimos ajuda ao nosso Pai e à nossa Mãe Divina e começamos então a fazer a prática, as conjurações do Belilim. Assim, se coloca a mão esquerda sobre o plexo solar, sobre o umbigo, e a mão direita sobre o peito. E se canta o Belilim desta forma: Belilim, 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 ânfora de salvação, quisera estar junto a ti, o materialismo não tem força junto a mim. Belilim, 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 ânfora de salvação, quisera estar junto a ti, o materialismo não tem força junto a mim. Belilim, 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 ânfora de salvação, quisera estar junto a ti, o materialismo não tem força junto a mim. Belilim, Belilim, Belilim. Após as conjurações, que o ambiente está limpo, precisamos isolar o ambiente. Precisamos então fazer o círculo mágico de proteção.
E se faz desta forma: meu Pai, meu Deus, eu te peço, se é tua vontade, invoques o meu intercessor elemental e ordene que trace um círculo mágico de proteção ao redor desta casa, ou ao redor deste quarto, ou o lugar onde estivermos e quisermos proteger. E se faz com o mantra S. E se imagina que uma luz verde circunda o ambiente. Se faz por 3 vezes. Para fazer as conjurações do círculo mágico, como para toda atividade que nós formos fazer, é preciso a concentração e a imaginação. Então se faz um relaxamento do corpo físico. Nós podemos fazer esse relaxamento desde dos pés até a cabeça, até o alto da cabeça, imaginando cada parte do corpo. Então se começa pelo pé direito, se imagina o dedo grande e assim por diante, dedo por dedo, se imagina que vai relaxando, que vai distensionando. Logo a sola do pé, o peito do pé, o tornozelo, o calcanhar, a canela, a panturrilha, o joelho, a coxa, até o quadril. Logo se passa para o pé direito, fazendo o mesmo procedimento. Começa pelo dedo grande, logo o outro, imaginando que esses dedos estão se distensionando. Aí se passa então para a sola do pé, o peito do pé, o tornozelo, o calcanhar, a panturrilha, a canela, o joelho, a coxa, até os quadris. E então se continua desde o quadril para cima, imaginando que o abdômen, todos os músculos, todos os órgãos estejam relaxados. Você vai imaginando que essa parte do corpo está relaxando. Você faz as cadeiras, as costas, a coluna vertebral, o peito, chega até o pescoço. Após, se continua pela mão direita, inicia-se pelo dedo polegar, o indicador, o médio, o anelar e o mindro. Logo a palma da mão, o dorso da mão, o pulso, o braço, o cotovelo e o antebraço até os ombros. Após, se continua com a mão direita, começando pelo dedo polegar, o indicador, o médio, o anular e o mindro. Logo a palma da mão, o dorso, o pulso, o braço, o tornozelo e o antebraço até o ombro. E aí então se continua desde o pescoço para cima. O pescoço, as orelhas, as
maçãs do rosto, o nariz, a testa. Observar que não está franzida, não está com expressão de preocupação. As mandíbulas. E chega até o couro cabeludo e imagina que tudo está relaxado. Então se ordena. Corpo físico, relaxe-se, acalme-se. Relaxe, acalme-se. Todos os nervos, tendões, músculos. Relaxe, acalme-se. Após estar relaxado, nós vamos começar a prática então. É interessante escolher um lugar que seja tranquilo, um lugar onde ninguém vá nos interromper, que vá nos perturbar. Então aí já nós vamos começar a prática em si. Já temos escolhido um evento do dia em que talvez não tenha sido um evento assim tranquilo, talvez um conflito que tivemos com uma pessoa, pode ser no supermercado, pode ser no trabalho. Vamos escolher esse evento e vamos refletir sobre ele. E vamos ver o que fez parte desse evento. O que compôs esse evento, esse conflito, as nossas atitudes. Por que pensamos isso? Por que dissemos tal coisa? E vamos com calma, por isso é reflexão, vamos refletir sobre isso e vamos compreender de onde veio esse impulso para dizer tal coisa, para pensar tal coisa, para sentir tal sensação. E assim vamos pedindo a morte de cada um desses detalhes, dessas manifestações, das causas das manifestações, que nós vá compreendendo. Conforme vamos compreendendo, vamos pedindo a morte desses detalhes, desses elementos de pensamentos, o que pensei, o que senti. Nós vamos fazer uma retrospectiva. Vamos voltar nessa cena, nesse evento, e vamos viver esse evento de forma lenta, reflexiva, de forma consciente, porque no momento do evento nós talvez não tivemos tempo, não tivemos a serenidade para agir, para responder, para falar, e talvez agimos de forma mecânica. Então essa reflexão deve ser feita todos os dias. Nós devemos fazer essa reflexão todos os dias. Escolher um horário e fazer essa reflexão. E
não devemos aceitar evasivas, justificativas. Não devemos nos identificar com a cena. Talvez, mas o fulano me fez isso, me tirou do sério. Isso é uma justificativa que vai justificar a nossa ação, a nossa atitude lá na cena. Então, porque nós vamos julgar nós mesmos, não vamos julgar as outras pessoas, nós vamos julgar nós mesmos. Então, não devemos aceitar justificativas, não devemos culpar os outros, devemos nos colocar no lugar do outro, colocar no ponto de vista alheio. E então, nos dividir em dois. Nós vamos nos dividir em dois, em observado e observador, ou observador e observado. Então, nós temos um PDF que se chama Práticas do Curso Conhecimento de Si Mesmo, onde estão muitas práticas. Talvez não estejam todas, porém uma grande parte dessas práticas, uma grande quantidade dessas práticas está nesse documento. E está essa prática da meditação reflexiva. Vamos aqui está o documento PDF que nós podemos enviar para qualquer pessoa que nos escreva pelo WhatsApp. Então aqui está a prática de reflexão, meditação reflexiva. Então aqui explica com detalhes tudo o que nós precisamos fazer, como fazer essa prática. Então a meditação é a forma, o meio para se chegar à sabedoria. Então é a meditação reflexiva. Fazer uma mudança radical, total e definitiva, porque a mudança superficial, essa mudança superficial não tem valor. Nós precisamos mudar interiormente para que o exterior mude. Se nós mudar externamente, será uma mudança mecânica, uma mudança de comportamento. Então, aqui neste documento se explica com detalhes, que todos podem ter esse documento, podem imprimir ou ter no seu celular, no seu computador, para estudar e praticar, ir treinando para fazer essa mudança real. A posição para essa prática não é necessário que seja essa posição. E nós, os ocidentais, somos mais, não temos facilidade de chegar a um relaxamento nesta posição. Porém, se alguém quem tiver essa capacidade, pode fazer tranquilamente. Então, este PDF nos ensina
com detalhes como fazer essa prática. Aqui ensina a reflexão, ensina o relaxamento, relaxar as emoções, a mente, o corpo físico. E assim poder tirar resultados desta prática. É a prática que efetivamente nos permite eliminar defeitos psicológicos. Então, para recordar algum acontecimento durante um evento que nós esteja refletindo sobre o nosso comportamento nesse evento, nós devemos usar o mantra Raum Gaum, assim, Raum Gaum, Raum Gaum. Então, aí nós vamos recordar. Isso vai aflorar na nossa memória, mas, claro, o que aconteceu lá durante o tal evento que nós queremos refletir para eliminar os defeitos que tomaram a máquina humana e atuaram no nosso lugar. Então, nós vamos observar os pensamentos, as emoções, os desejos e ações. Tudo isso, quando nós nos damos conta de um pensamento que tivemos, de um desejo, de uma emoção, nós vamos pedindo à morte: Mãe Divina, elimine esse defeito. Vai pedindo a morte para o defeito que nós compreendemos e que não queremos, que admitimos que é um defeito e que foi um erro nosso, porque nós podemos corrigir a nós mesmos. Jamais nós podemos corrigir uma outra pessoa. Também nenhuma outra pessoa pode nos corrigir, pode fazer mudanças na nossa psique. Então, como já dissemos, é importante nos dividir em dois, em observador e observado. É como uma lupa, aguçar o sentido de autoobservação, e que essa observação parta da nossa essência e observar o ego. Então, a essência é o observador e o ego é o observado. E não nos justificar, não admitir evasivas, desculpas, justificativas, enfim. Não culpar os outros, porque se nós culpamos os outros, o defeito já se escondeu. Ele se esconde de nós e já não morre. E aí então o trabalho demais já fica comprometido. Já vamos justificando um e outro, então essa reflexão já está comprometida. Então, essa prática tem um grande poder que nós vamos utilizar, vamos nos apoderar dessa capacidade, da capacidade da nossa essência em observar o nosso interior.
Então fazemos as perguntas: por que atuei dessa forma? Para quê? Como? Devemos perguntar silenciosamente para nós mesmos. Então este PDF todos podem ter no seu dispositivo, podem ter no seu computador, para estudar e praticar. Então, ao terminar a prática, nós agradecemos à Mãe Divina, agradecemos ao nosso Pai também, e nos comprometemos conosco mesmo em não continuar agindo dessa forma. Então, aí algumas recomendações. Algumas recomendações que aqui nos são feitas. Então, ao reconstruir uma cena, um evento, não devemos nos identificar com ela ou com o evento. Em nenhum caso devemos aceitar justificativas, nem evasivas. Nós vamos julgar a nós mesmos, não os demais. É importante nos colocar do ponto de vista alheio. E essa prática nós devemos repetir diariamente, porque nós temos durante o dia muitos acontecimentos que precisam ser reavaliados, precisam ser revisados. Então, se nós queremos fazer mudanças, esta é a forma, a meditação reflexiva. Se nós queremos mudanças reais, a forma é esta, de poder, então, observar e eliminar verdadeiramente os defeitos psicológicos. Do contrário, o nosso trabalho é intelectual, e o trabalho intelectual não é mudança radical, na verdade, esconde os defeitos psicológicos. Então, aqui este documento tem muitas informações que nós precisamos estudar, treinar e usufruir deste ensinamento, que é o ensinamento maravilhoso, um ensinamento que verdadeiramente pode provocar mudanças no nosso interior. E nós temos outros documentos que podemos enviar. Temos um guia para o desdobramento astral, temos em português, temos em espanhol, e podemos enviar esses documentos, esses PDFs. Temos mais de um guia, temos outros guias também para a interpretação das experiências astrais, que é por onde o nosso Pai interno se comunica conosco. Então, esta é a conferência e nós damos por encerrada, e as pessoas que quiserem interagir conosco podem nos escrever no WhatsApp, podem entrar no grupo que encontram o link na descrição do vídeo, podem entrar no grupo e assim interagir conosco. Então, muito obrigado e até a próxima.